Olá, galera da enfermagem, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos bater um papo hoje? Falar a respeito das 6 metas internacionais de segurança do nosso paciente? Vambora? Para quem não conhece, vamos adquirir conhecimento. E para quem já ouviu falar, bora relembrar. Então, eu gosto de iniciar esse assunto, gente, falando sempre a seguinte coisa, que nós, profissionais de enfermagem, sempre temos o quê? Temos o dever de prestar uma assistência de qualidade para o nosso paciente, principalmente visando a segurança dele, não é verdade? Então, pensando nisso, existem essas metas internacionais, ou seja, essas 6 metas internacionais que visam a segurança do nosso paciente. Eu vou falar uma a uma e tentar o mais breve possível resumir cada uma delas para vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos começar a falar primeiro da nossa primeira meta internacional, que é a identificação do nosso paciente. Como que ela é feita? Essa identificação, ela se dá no início da admissão desse paciente numa unidade hospitalar. Beleza? Essa identificação, como ela é feita? Ela é feita através de uma pulseira. Essa pulseira esse paciente recebe durante a admissão dele nessa unidade hospitalar, com o nome dele, a data de nascimento. Tem algumas instituições que colocam o número do registro, o nome da mãe, QR Code, enfim. Mas os dados essenciais são o nome desse paciente e a data de nascimento, beleza? Segunda meta é a comunicação efetiva. A comunicação ela tem que ser o quê? Clara, objetiva, com todos os profissionais de saúde e com os pacientes. Todas as vezes que a gente for passar alguma informação ou receber essa informação, a gente sempre tem que pedir para que a pessoa que esteja passando ou que esteja recebendo, na verdade, todas as vezes que a gente passa uma informação, a gente pede para que a pessoa que receba essa informação repita ela para você, para ver se realmente foi clara a informação que ela recebeu. E vice-versa. Se ela te passa uma informação, você repete essa informação que ela te passou para ver se de fato é a informação que ela quis passar para você. Beleza? E depois disso, quando você recebe uma informação, é interessante também você anotar no prontuário desse paciente, seja ele físico ou seja eletrônico. Por quê? Porque o prontuário do paciente não deixa de ser uma comunicação efetiva. Porque às vezes, todas as informações que a gente coloca no prontuário desse paciente, a equipe multidisciplinar ela tem acesso ao prontuário. Então não deixa de ser uma comunicação efetiva também. Por isso que tudo que você anota, você tem que ser o quê? Claro e objetivo nas informações. Tudo bem? A nossa terceira meta internacional é a administração e o uso de medicamentos de alta vigilância. O que a gente tem que tomar de cuidado quanto ao uso e administração dessas medicações? A gente tem que tomar cuidado quanto ao armazenamento dessas medicações, que são medicações de alta vigilância, ou seja, elas têm que ter um local adequado para ser armazenada. Ela tem que ser identificada como medicações psicotrópicas, medicações de alto risco, enfim. Cada instituição tem a sua forma de armazenamento. Mas o que a gente tem que ter cuidado quanto a isso? Nós profissionais. Todas as vezes que a gente for administrar essa medicação, a gente tem que tomar cuidado com a grafia dessa medicação, a aparência dessa medicação. Por quê? Tem muitas medicações que são bem semelhantes. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, ok? A quarta meta internacional é a cirurgia segura, ou seja, todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo da cirurgia, a gente tem que estar atento aqui ao procedimento correto, no caso, a intervenção, correta, o local correto e o paciente correto. Normalmente no centro cirúrgico, a gente tem alguns formulários, A gente faz, no caso, o checklist e o time out, Então, a gente precisa que esses 2 formulários, o checklist e o time out, ele seja bem preenchido, certinho, sem erro, porque isso aí traz segurança também para o paciente, tá bom? Então, a gente sempre tem que se atentar à intervenção correta, o local correto e o paciente correto. Beleza? Agora, a nossa quinta meta internacional é a higienização das mãos. Todo mundo já sabe, gente?
Todo profissional de saúde sabe que é fundamental a higienização das mãos. Para quê? Para que a gente evite qualquer tipo de infecção para esse paciente durante a nossa assistência. Então, a gente tem que sempre respeitar os 5 momentos da lavagem das mãos, para que evite qualquer risco de contaminação para esse paciente durante a nossa assistência. Ok? E por fim, a 6ª meta é o risco de queda. Todos os pacientes que têm risco de queda, a gente, profissional de saúde, tem que fazer a seguinte coisa. É lógico que antes disso, como é que a gente vai avaliar esse paciente? Existem algumas escalas que a gente usa, né? A 6ª meta, ela fala muito do risco de queda, mas também tem algumas literaturas, enfim, que falam também que a 6ª meta, além da queda, inclui a úlcera por pressão. Então, a gente faz uma classificação através de 2 escalas, que é a escala de Brade para úlcera por pressão e a escala de Morse, que é para queda, tá? Depois disso, depois dessa avaliação com essas escalas, a gente vai traçar se esse paciente de fato tem risco ou não de queda. Quando esse paciente tem risco de queda, a gente tem que identificar esse paciente. E de que forma que a gente faz isso? Tem algumas instituições que adotam só a pulseira amarela, tá? E tem instituições que adotam a pulseira amarela para risco baixo e a pulseira laranja para risco moderado a alto. Ok? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês bem rapidinho. Se vocês gostaram, compartilha, curte.